Bom dia a todos e a todas. Aqui é a Águida da FXCM e eu venho hoje, por esse webinar educativo, apresentar a vocês uma ferramenta sensacional que a FXCM propõe para alguns tipos de conta, que é o FX Plus. O que é o FX Plus? Bom, antes de explicar a todos vocês isso, eu vou ler o alerta de risco, né, com vocês, que fala que a negociação de moedas de CFD ela pode ter um alto nível de risco. Então, a gente tem que estar certo do que a gente está colocando em jogo, né? Então, deste modo, você pode ganhar ou perder muitas vezes. Esteja certo de compreender todos os riscos que incorrem e informe-se o máximo possível. Os CFDs e a negociação de moeda pode não ser a melhor opção para alguns tipos de investidores, tá bom? Então, fiquem ligados e conscientes sobre os riscos e mãos à obra. Bom, essa ferramenta FX Plus é uma ferramenta muito interessante. Antes de tudo, por que ela é hiper interessante? Você vai poder obter, através dessa ferramenta, as opiniões, os posicionamentos das grandes instituições, de grandes instituições financeiras, né, ao redor do mundo. Então, acho que para quem tanto para quem já tem uma boa experiência no trading, como para quem está começando agora, ter essa base, né, esse ponto de partida através das análises, vai ajudar muito na construção da tua lógica, né, da tua lógica sobre o mercado, seguir e analisar o posicionamento de outras instituições financeiras e, de fato, ter um bom resultado. Nesse primeiro slide, você pode ver de uma forma bem clara qual é assim que a gente entra nesse não é um aplicativo, nessa ferramenta, a gente tem isso, tá? Ela aparece um pouco com isso, e na verdade a gente vai ter acesso a análises técnicas, posicionamentos das instituições financeiras, assim como um histórico incrível, e dessa forma você vai poder montar, criar sua própria lógica, desenvolver e evoluir, né, nessa questão de análise de mercado, que é tão importante para o Forex. O Forex, todo mundo sabe, a gente tem que levar em conta muitos e muitos e muitos aspectos, e o aspecto analítico do mercado é imprescindível, e a gente sabe disso, mais do que qualquer tipo de estratégia construída dentro do aspecto técnico de uma plataforma. Essa análise de mercado profunda, essa compreensão, essa adaptação a esse modo, de realizar, né, um raciocínio lógico é super importante. Então, bom, apresentando um pouco o FX, a gente sabe que, bom, a gente vai ter acesso a estudos, a posicionamentos de 22 escritórios, de 22 instituições hiper influentes no mercado. E daí vocês têm como exemplo a Morgan Stanley, a Barclays e várias outras, tá? É uma pesquisa institucional, então, para vocês terem consciência de quanto é sério. E para aqueles que conhecem, por exemplo, o Bloomberg e o Reuters, é mais ou menos o mesmo tipo mais ou menos o mesmo tipo de produto que vocês vão achar, tá? Vocês vão ter acesso a análises, por exemplo, quantas posições foram tomadas por uma certa instituição, etc. Então, um objetivo, entender através de análises detalhadas o posicionamento dos bancos. E vale
ressaltar nisso que a gente vai ter acesso ao posicionamento, né, à opinião dos bancos, tá? Não é as operações deles em si, a fundo, não. A gente vai ter aqui o acesso ao o posicionamento deles sobre cada par de divisa operada. Uma transparência total, tá? Você vai ver que tem histórico de posições e análises ligadas a isso. E como é uma pesquisa institucional, obviamente, é uma ferramenta institucional. Bom, aqui é uma parte da ferramenta que a gente pode ver. Por exemplo, aqui a gente vê os bancos, né? Aqui são as instituições financeiras, tá? Quando a gente coloca o mouse em cima de cada um, como é uma ferramenta bem intuitiva, ela vai dando também as descrições. Então a gente vê, por exemplo, o total de pips, o número de pares, o número de trades. Então a gente tem todas essas informações detalhadas, tá? Sobre os tradings, né, institucionais. Bom, a gente vai passar brevemente sobre a ferramenta, tá? E daí eu vou falar um pouco da questão das ordens, a disposição das análises, previsões, consensos, track record e como personalizar a sua plataforma. Bom, aqui, por exemplo, é um exemplo puro na verdade, de ordens passadas, né, segundo algumas instituições sobre vários pares. Então, aqui você vai ter mais detalhes, o preço de mercado e os pips, né, que flutuam. Bom, aqui é um indicador visual, na verdade, que leva em conta, por exemplo, os tipos de ordens e também é o mesmo, na verdade, é mais ou menos o mesmo, só que graficamente demonstrado, é mostrado como indicador, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, os tipos de ordens passadas sobre o euro, JPY, etc, etc, etc. É um indicador visual, então você tem a possibilidade de visualizar as ordens assim, né? E através de indicadores também. Bom, as análises elas podem ser enviadas por e-mail, tá? Então, entre 5 a 10 análises elas são publicadas cotidianamente. Obviamente, em função da atualidade dos números diários, tu vai tendo essas análises enviadas e atualizadas. O histórico, bom, você vai ter, em relação às análises, você tem um histórico de 3 meses disponível, tá? E é uma exclusividade, obviamente, da FX Plus. E, obviamente, as análises elas são fundamentais. Se acopladas aos níveis de suporte e resistência, elas são fundamentais no Forex, todo mundo sabe. Bom, aqui você tem um exemplo de uma análise, né? Foi do dia 10 de maio. Bom, aqui era bem mais longo, tá? Bem mais longo, a análise é bem mais longa, mas somente para você ter uma percepção do que você vai ver na parte voltada para análises. Aqui você pode ver que em relação às análises você pode visualizar um histórico de uma semana, de um mês e de 3 meses. Bom, aqui você tem o nome da instituição. Bom, você tem todas as informações sobre a análise detalhada. Em relação às previsões, né? Então, você tem 50 pares, você tem a possibilidade de ter 50 pares de divisas projetados em 1 ano e meio.
você tem esse acesso, né, ao consensus de 22 bancos, que vale ressaltar a opinião desses bancos, o posicionamento desses bancos, e não exatamente o detalhe das operações deles, são as posições, são os posicionamentos. Então, essas previsões são atualizadas regularmente, né? Obviamente, permite a construção de estratégias sobre médio e longo prazo. Como eu falei, no Forex é importantíssimo levar em conta vários aspectos. Então, a questão da plataforma é importante, a questão da tua relação com a tua plataforma é importante, a questão da tua estratégia criada, dos indicadores, etc., super importante, porém, a análise de mercado é imprescindível para que você tenha êxito, né? Porque para exercer o Forex, todo mundo sabe que é preciso construir uma lógica, né? Seguir uma lógica, seguir a lógica do mercado. Então, essa ferramenta, em relação a isso, ela é sensacional. Bom, aqui você tem um histórico, tá? Que pode remontar, por exemplo, até... Na verdade, na verdade, é uma projeção, né? Você pode ter, a partir de dados que foram dados até hoje, né? Você pode ter um histórico projetado. Aqui você vê até dezembro, por exemplo, de 2020. Então, de acordo com o que a gente tem hoje, o que foi revisado hoje, até dezembro de 2020, a gente pode ter esses valores, essa previsão histórica. Isso é muito interessante também, porque não só a gente tem acesso àquilo que passou, né, aos estudos daquilo que passou, mas a gente também tem uma possibilidade de contemplar e de prever aquilo que virá. Bom, o histórico das posições, elas têm até 5 anos, né? Bom, indispensável para construir as estratégias. Possibilidade de construir tabelas de performance por banco, devise, e assim determinar os melhores operadores. Acessos às inúmeras estatísticas para cada banco. A porcentagem de operações que ganharam, o número de pips ganhos, perdidos, duração média de detenção de cada posição. Então aqui é um slide que a gente viu já anteriormente. A gente tem os bancos, né? A gente tem alguns detalhes sobre as ordens, né, que eles passaram. Então a gente tem a quantidade de pips, a gente tem todos os números de trades que perderam, etc, etc. Bom, é uma plataforma personalizável, obviamente, então deste modo você vai escolher a informação que você quer receber, né? Você tem a possibilidade de se concentrar unicamente sobre certos pares, por exemplo. Todo o conteúdo pode ser enviado por e-mail, e como falado anteriormente, a gente pode ter até 10 tipos de atualizações cotidianas, então assim, por dia você vai ter bastante material a atualizar e a estudar, e você vai poder construir a partir disso a sua própria opinião, né? E essa vai poder construir a sua própria opinião, que, em outras palavras, está construindo essa lógica, essa adaptação à lógica do mercado, né? Através dessas pesquisas, dessas 22 instituições especializadas no mercado financeiro. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, da personalização da plataforma, tá? Da plataforma de vocês. Então, você pode definir que tipo de e-mails receber em relação à hora também, em relação a ordens e sites, histórico. Todos os aspectos da plataforma. Bom,
E a gente chega às condições de acesso, né? Então, o FX Plus é um serviço pago, né? Então, como comparado anteriormente, a gente pode falar que é um serviço que parece um pouco, né? Lembra o Bloomberg Reuters, então a gente tem essa possibilidade de estar em contato direto com o posicionamento das maiores e melhores instituições financeiras. Então, obviamente é pago. A oferta para os clientes da FXCM, então, no caso, para aqueles clientes que abrem uma conta com ao menos 25K, ou para todos os novos depósitos de 20K. Ou negociável segundo, enfim, a gente tem que ver caso por caso e estudar os projetos de cada cliente. A gente pode ver caso por caso. A oferta é uma oferta excepcional de lançamento, obviamente, e que dá mesmo um pouco de água na boca em relação a essa questão das análises. E ajuda por telefone nos escritórios, quer dizer, você tem acesso a essa ferramenta e com isso o nosso suporte, né, o nosso suporte técnico que vai paralelamente, que vai paralelo a esse serviço. Então, sobre essa ferramenta, eu vou poder te ajudar, tá? Eu vou poder te ajudar, te esclarecer pontos. Eu quis fazer através desse vídeo algo bem rápido, né? Algo bem rápido para a apresentação da ferramenta, com o intuito de mostrar que existe, a FGCM propõe hoje uma ferramenta bem mais em conta que a Bloomberg, que a Reuters, Bloomberg Reuters, por exemplo, e tão eficaz quanto. E para essa construção dessa lógica de mercado, ela é realmente imprescindível. Então, assim, não tem outra palavra, ela é sensacional para quem está começando, para quem já tem uma experiência e para aqueles clientes que pretendem abrir uma conta com a gente, por favor, se quiserem mais informações sobre essa ferramenta, eu estou à disposição. Bom, eu agradeço pela atenção dispensada para esse webinário e eu digo a bem logo. Obrigada.